Olá, sou o Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Estamos no curso Introdução à Ciência do Petróleo. Hoje vamos estudar um pouco sobre o módulo 3, Propriedades Físico-Químicas do Petróleo. Vamos ver um pouco sobre refino do petróleo. Então, o principal destino do petróleo, no caso aqui eu me refiro ao petróleo líquido, é a refinaria. Refinaria é um conjunto de unidades de operações, tais como colunas de fracionamento, bomba e trocadores de calor, cujo objetivo é separar os componentes do petróleo em componentes mais limpos. Isso eu coloco componentes mais limpos, é uma mistura de componentes que contenha propriedades físicas e químicas próximas, ou seja, são componentes mais puros, dado que o petróleo é uma mistura muito complexa de hidrocarbonetos, né? Então nós temos hidrocarbonetos desde o C1, C2, ou seja, desde o metano, o etano, até componentes de massa molar de até 1500 Dalton, ou seja, componentes poliaromáticos. Devido a esta complexidade, a utilização do petróleo se dá por frações e não o petróleo bruto em si. Então, primeiro, o óleo cru, quando ele chega, ele é aquecido até aproximadamente 400 graus Celsius. Então, ele é injetado na coluna de fracionamento junto com vapor de água aquecido. Então, aqui ao fundo da coluna de fracionamento, temos o petróleo aquecido. Os componentes mais leves vão subindo essa coluna. Cada estágio que é mostrado aqui, cada um desses estágios é um prato de fracionamento, onde é retirado alguma fração do petróleo. Então, aqui em cima eu tenho uma menor temperatura da minha coluna e na base, ou seja, no topo, eu tenho uma temperatura menor. Então, aqui é retirado os componentes mais leves do petróleo. E na base da minha coluna de fracionamento eu tenho uma temperatura mais elevada e aqui então fica retido ou eu consigo recuperar os componentes mais pesados. Então, para projetar uma coluna, é necessário conhecimento sobre como os hidrocarbonetos do petróleo eles são distribuídos em cada bandeja, ou seja, em cada um desses pratos. Ou seja, a distribuição do líquido vapor. Isso porque quando eu coloco o petróleo a temperatura bem elevada, eu inicio ele aqui na minha coluna, os componentes mais leves vão subir a minha coluna de fracionamento e vão ocupar uma região central, onde nessa região eu vou ter ali um equilíbrio entre o vapor e o líquido. Então, quando é projetado, tenta-se identificar principalmente algumas propriedades físico-químicas dessas frações que vão ser retiradas. Então, aqui nas frações mais leves, nós temos principalmente o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, onde nós temos a temperatura desses gases, o ponto de ebulição menor que 30 graus Celsius, então que a gente recolhe de C1 até C5. Depois aqui numa fração mais pesada, eu estou descendo a coluna, tem uma fração mais pesada, então que eu consigo retirar a gasolina, que tem ponto de ebulição entre 35 e 140 graus Celsius. Esses valores alteram de autor para autor, ou também podemos colocar de refinaria para refinaria. Isso porque as refinarias são projetadas, então há um projeto específico para destilar um certo tipo de petróleo. Então, ela vai retirar a fração que vai dar origem a destilados como a gasolina, o querosene, o óleo diesel, a faixas de temperaturas diferentes, ok? Então, cada refinaria ela é projetada para refinar um certo tipo de óleo, um certo tipo de petróleo. Então, por isso que há essas variações de autor para autor, de refinaria para refinaria, dessas frações que darão origem à gasolina, o óleo diesel, a outros derivados. Então, nessa aqui, por exemplo, eu tenho a gasolina variando de C6 até C10. E devido a esta complexidade do petróleo, não é possível medir, né, ou calcular com precisão todas essas propriedades físico-químicas da fração que será retirada aqui. Então, por isso que cada refinaria ela é projetada para um certo tipo de petróleo, tentando ao máximo determinar essas propriedades. Isso porque as
frações que são retiradas aqui, como a fração de gasolina, não é diretamente a gasolina que nós consumimos. Aqui ela vai passar por outros estágios de refinamento até virar o produto final que é entregue para a distribuidora, e depois ali a distribuidora acrescenta alguns aditivos específicos e a gasolina chega ao posto. Temos aqui o destilado médio, como o querosene, que vai de C11 a C12. Então, ponto de ebulição de 150 até 250 graus Celsius. E aqui o gasóleo, o óleo diesel e óleos leves, que eu tenho aqui de C13 até C17. E a temperatura de 250 até 360 graus Celsius. As frações mais pesadas ficam aqui no resíduo de destilação atmosférico, também chamado de RAT. RAT, o resíduo de destilação atmosférica. Então, esse resíduo ele é levado para uma outra coluna de fracionamento, chamada de destilação a vácuo. Então, temos aqui essa torre de destilação a vácuo. Ela é uma torre também de destilação, só que ela funciona a uma pressão muito abaixo do que a pressão aqui dessa primeira torre, que é chamada de torre de destilação a pressão atmosférica. Então, nós temos essas duas torres. E aqui depois é continuado a destilação, então temos aqui a retirada do óleo lubrificante, então a fração leve que vai de 26 até 30, né, número de carbonos, depois óleo lubrificante médio que vai de C31 até C34, o óleo lubrificante pesado de C35 até C38. E o que sobra aqui é o resíduo de vácuo, que é chamado também de RAV, ou seja, resíduo da destilação a vácuo. Então, nós temos o RAT, que é o resíduo de destilação atmosférica, né? Um resíduo que sobra da torre de destilação atmosférica, e o RAV, que é o resíduo da destilação a vácuo. Ocorre que, durante anos, né, foram desenvolvidos métodos especiais para correlacionar, ou seja, para tentar estimar propriedades das frações de petróleo a partir de propriedades facilmente mensuráveis, como esses pontos de ebulição e a densidade da fração. Então, a partir dessas propriedades, tentar determinar várias outras propriedades das frações que são retiradas. E até hoje se estudam ainda estas correlações diretas. A refinaria de petróleo. Caracterizar o óleo cru é diferente de caracterizar frações de petróleo com pontos de ebulição estreitos. No caso que ponto de ebulição estreito, durante a destilação, nós temos, dizemos que temos dois tipos de corte. Temos os cortes estreitos, onde a variação de temperatura entre cada estágio de equilíbrio que foi mostrado na torre ali, a variação entre graus Celsius ela é menor, então algumas utilizam 25 graus Celsius, 20 ou a depender até 10 graus Celsius, quando são frações bem mais leves. E os cortes longos. Os cortes longos são os cortes, como mostrado ali, onde nós temos a fração da gasolina, a fração do óleo diesel, a fração do querosene. Esses são os cortes longos, ou seja, eu tenho a junção de vários cortes estreitos formando uma fração comercial. Então, a caracterização de frações de petróleo exige a determinação de várias propriedades físico-químicas, então, como a densidade, a curva de ponto de ebulição, né, a ASTM, ou o ponto de ebulição verdadeiro, né, que chamamos de destilação PEV, ponto de ebulição verdadeiro, viscosidade cinemática a 37,8 graus Celsius e 98,9 graus Celsius, então o Ni 37,8 e o Ni 98,9, observe que são temperaturas até diferentes da viscosidade do óleo cru, o índice de refração e a massa molar. Principalmente esses dois índices de refração e a massa molar são mensurados apenas nas frações de petróleo. E esses valores essas medidas não são realizadas no óleo cru. E ocorre que a caracterização no óleo cru, devido à maior complexidade, e a maior complexidade fica lógico porque a partir do óleo cru que eu destilo e os destilados, as frações que formam os meus cortes de petróleo. E é lógico, se eu for caracterizar o corte,
apesar dele ter uma grande mistura de componentes de hidrocarboneto, mas essa mistura será menos complexa do que o óleo original que deu origem a esses cortes. Ou seja, se eu tenho uma mistura de várias frações, essa mistura, logicamente, tem uma maior complexidade química ali em componentes do que as frações individuais. Mas vale lembrar que eu não quero referir que essas frações sejam também fáceis de serem mensuradas. Acontece que ali eu tenho uma grande mistura de hidrocarbonetos, mas essa mistura é bem menos complexa do que do óleo cru. Bem, as propriedades físico-químicas. Então, a densidade para óleos líquidos, ok? Já que quando nós falamos em petróleo podemos ter também os gases, é definida como... Então, tem a densidade do óleo é igual à massa específica do óleo a 60 graus Fahrenheit, dividido pela massa específica da água também a 60 graus Fahrenheit, ou a 15,6 graus Celsius. O que ocorre também é que, em alguns casos, esse valor de 15,6 graus Celsius ele é aproximado para 20 graus Celsius. Isso tudo medido a 1 atm de pressão. No entanto, o parâmetro mais utilizado tanto para petróleo quanto para derivados, ou seja, para os cortes de petróleo, é a densidade API, que é definida como essa equação, né? Então, o valor da densidade API é igual a 141,5 dividido pela densidade do óleo menos 131,5. Ocorre que para óleos pesados, ele possui densidade baixa, né? Possui uma densidade API baixa, e óleo leve possui uma densidade API alta. Isso porque a relação entre a densidade e a densidade API ela é inversa. Ou seja, quando a densidade do óleo aumenta, a densidade API reduz. E quando a densidade do óleo reduz, a densidade API aumenta. Ou seja, então, óleos mais leves, óleos mais leves cuja densidade são menores, eu tenho um valor de densidade API maior. E por essa equação, se eu utilizar aqui a água, então o ρ da água sobre o ρ da água que vai ser igual a 1, então essa densidade igual a 1, então 141,5 menos 131,5 eu tenho uma densidade API igual a 10. Então, para nós termos noção, a densidade API da água é igual a 10. Então, a grande maioria dos petróleos, os óleos em si, líquidos, eles terão grau API acima de 10. Ocorre que, em alguns casos, ocorre de nós encontrarmos óleo com densidade API menor que 10, só que são óleos extremamente densos. As curvas de ponto de ebulição. Então, nós temos que a destilação ASTM ou destilação PEV, elas caracterizam a volatilidade das frações de petróleo e óleos cru. E ambas são destilações em batelata, ou seja, eu tenho uma série de etapas de destilação, que difere principalmente em relação ao grau de fracionamento obtido durante a destilação. A destilação ASTM, ela consiste em um frasco contendo amostra conectada a um condensador inclinado. Então, as frações destiladas elas são coletadas em uma proveta graduada e a temperatura dos valores dos vapores em ascensão que vão saindo da minha mistura ela é registrada em um intervalo específico dos destilados coletados. Então, eu tenho um intervalo específico de temperatura e nesse intervalo eu vou lá e meço o volume e até mesmo a massa dos vapores coletados. Então, eu pego esses vapores, condenso eles, coloco em uma proveta e faço essa leitura. Para gasolina, querosene, gasóleo e destilados leves e médios similares, é utilizado o método ASTM D86, realizado a pressão atmosférica. Produtos pesados são destilados pelo método ASTM D1160, realizado a pressões entre 1 e 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão aqui normalmente se utiliza a pressão bem baixa, pressão bem reduzida, 1 ou até mesmo menor que 10 milímetros de mercúrio, para tentar extrair cada vez maior quantidade de componentes. Uma pergunta que sempre fica é por que não aumentar a temperatura cada vez mais? Já que eu tenho componentes mais pesados, em vez de reduzir a pressão, eu aumento a temperatura. O que ocorre é que o aumento da temperatura de forma desnecessária, o que vai ocorrer
provoca, né, um craqueamento dos componentes do meu petróleo. Ou seja, em vez de eu retirar frações de componentes do petróleo, eu acabo quebrando essas moléculas e obtendo componentes diferentes. Às vezes, então, quando eu quebro uma molécula, em vez de eu retirar uma fração, né, ou seja, um componente daquela fração que eu estou avaliando, eu acabo formando componentes de frações mais leves e vai sair em outras regiões do petróleo. E outra coisa é, no processo industrial, se eu elevar demais a temperatura, eu preciso ter todo um sistema de metal e aço que resista a temperaturas tão elevadas. Então, às vezes, esse processo é inviável. A destilação é STM, então, alguns pontos interessantes que nós temos que lembrar aqui é o ponto inicial de ebulição, que é o pi, ponto inicial de ebulição, temperatura a qual a primeira gota de condensado é coletada, ok? A primeira gota é coletada, então não confundir com a ponto de bolha, que é a formação da primeira bolha, que é onde eu coleto a primeira gota de condensado. O ponto final, que é a temperatura máxima do vapor quando quase a totalidade da amostra é destilada. Então aqui essa quase totalidade nós damos de acima de 95%. Isso porque alguns óleos muito pesados a gente consegue destilar uma grande quantidade, mas mesmo assim sobra aquele resíduo atmosférico, sobra o RAV. E ali, mesmo reduzindo a temperatura, mesmo reduzindo a pressão e aumentando a temperatura, não conseguimos extrair mais componentes desse óleo. Um fracionamento mínimo ocorre na destilação STM e os componentes da mistura não são destilados um a um na ordem dos seus pontos de ebulição, mas sim como misturas com pontos de ebulição sucessivamente mais altos. Ou seja, o que nós temos nessa destilação são misturas de componentes que possuem pontos de ebulição próximo. Ou seja, quando eu pego um corte, então, por exemplo, um corte de temperatura de 35 até 140 graus, como o exemplo da gasolina, então eu pego todos os componentes que têm essa variação de temperatura para o ponto de ebulição, ou seja, desde 35 até 140 graus Celsius, ou seja, eu tenho uma grande quantidade de componentes que estará presente nesse corte longo. Então, a destilação PEV, então os dados da destilação PEV fornecem uma caracterização mais detalhada da volatilidade do óleo cru ou da fração de petróleo. Ela é realizada numa coluna com 15 pratos teóricos e uma razão de fluxo igual a 5. Então, esses pratos teóricos são esses estágios dentro da minha torre de fracionamento, onde eu tenho, né, um equilíbrio líquido-vapor e eu vou recolher dessa seção uma fração do meu óleo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um pedaço de uma torre de fracionamento. Então, nós temos aqui o óleo mais aquecido, então os vapores que vão saindo, esses vapores eles entram em contato, então os vapores entram em contato aqui nessas calotas e eles são obrigados a entrar e circular com o líquido que está aqui nessa bandeja, nesse corte, e o vapor entra, mistura, troca calor com o líquido que está aqui, né? Por exemplo, aqui, então o vapor ascendente chega, encontra essa barreira, ele entra em contato com o líquido, troca calor, então o vapor que está mais quente troca calor com o líquido que está nesse prato, dentro desse estágio de fracionamento. Ao trocar calor, os componentes mais leves que estão aqui agora, eles se volatilizam e vão para o estágio seguinte. Os componentes mais pesados continuam aqui ou seja, mais pesado estou me referindo ao de menor ponto de ebulição, continuam aqui nesse estágio. E o que ocorre é que aqui ocorre a mesma coisa. Então, o componente, esses vapores chegam na próxima seção, entram em contato com o líquido que está aqui nessa bandeja, troca calor e assim vai. Então, vai ocorrendo no mesmo, ocorre aqui. Os vapores entram em contato com o líquido que está nesse prato, troca calor. Os vapores, né, ou seja, os componentes de menor ponto de ebulição,
eles continuam aqui, e no caso, os de menor ponto de ebulição, eles vão para o estado de vapor, continuam, os de maior ponto de ebulição continuam aqui no prato. Então, esses vapores chegam, vão para o prato seguinte, troca calor, e isso vai ocorrendo em todos os estágios aqui da minha coluna de fracionamento. Chega um momento em que a quantidade de líquido em um prato ela é tão grande que esse líquido ele transborda. Então, ao transbordar, esse líquido volta para o prato de baixo. Então, quando eu chego esse líquido, então a temperatura maior chega no prato, né? Uma temperatura menor, desculpa. Aqui na base da coluna eu tenho uma temperatura maior, no topo eu tenho uma temperatura menor. Então, eu pego esse líquido que tem uma temperatura menor, ele vem para essa região, para o prato de baixo, onde tem uma temperatura maior, ele se mistura com esse prato aqui, cujos componentes eles possuem menor ponto de ebulição, mistura novamente, e isso faz com que eu tenha em cada prato componentes mais limpos em termos de ponto de ebulição. Quando eu falo mais limpos, onde eu coloco justamente esses componentes dentro da faixa de ponto de ebulição que eu quero. Então troca calor aqui e eu consigo novamente fazer com que os componentes mais leves eles passem para a fase de vapor e continue aqui o processo dentro da minha coluna. Então esse sisteminha aqui é chamado de refluxo e nessa curva PEV tem uma razão de 5:1 essa taxa de refluxo. Então esse é um sistema básico que ocorre, né, dessas trocas de calor dentro de uma coluna de fracionamento de petróleo. Então, a operação ela ocorre a 760 milímetros de mercúrio, ou seja, pressão atmosférica, e a pontos de ebulição abaixo de 400 graus Celsius. E para frações com pontos de ebulição mais altos, a destilação é realizada a pressões reduzidas de até meio milímetro de mercúrio, ou seja, uma pressão bem baixa. Os resultados das operações a vácuo, né, que é essa até 5 milímetros, 0,5 milímetros de mercúrio, são extrapolados para pressões atmosféricas. E aí sim, a partir desses dados extrapolados, nós temos a curva PEV, ou seja, curva de ponto de ebulição verdadeiro. Ocorre que o grau de separação para um teste de destilação PEV é muito maior que o da destilação ASTM. Então, observe, eu tenho os dois, né, as duas formas de determinar os componentes do petróleo, só que um método, que é a destilação PEV, ela é muito melhor até do que o ASTM. Ocorre que seu ponto de ebulição inicial é menor e o seu ponto final, né, ponto final de destilação, lembrando que final a gente considera acima de 95% de destilado, é maior que o teste ASTM. Ou seja, então eu tenho uma faixa muito melhor discriminadas de componentes presentes no petróleo. Só que ocorre que muitos trabalhos tentam utilizar dessa destilação ASTM para prever a curva PEV. Ocorre que a curva PEV ela é utilizada como base para a caracterização do óleo cru ou de produtos de petróleo. Bem, como a PEV, a destilação PEV, ela consegue uma melhor discriminação dos componentes, logicamente ela é mais cara e mais difícil de ser realizada. Não é fácil realizar essa destilação PEV. Então, no entanto, a STM ela é menos complexa. Então, muitas vezes nós tentamos, através da destilação STM, que é menos complexa, tentar estimar a destilação PEV. Isso, vários trabalhos tentam fazer isso. E nós vamos ver aqui um trabalho que tem até uma aproximação aceitável. E uma forma de fazer isso é essa conversão de temperaturas da ASTM para a PEV. Então, só que as temperaturas que nós utilizamos não são na escala Celsius. Então, utilizamos na escala Fahrenheit e na escala Rankine. Bem, a escala Fahrenheit ela é uma escala de temperatura termodinâmica, onde o ponto de congelamento da água, ou seja, o ponto de fusão é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição 202 graus Fahrenheit. Isso é a pressão de 1 atm. Isso coloca os pontos de ebulição e de congelamento da água a 180 graus Celsius de separação, ou seja, 212 menos 32, 180. Por conseguinte, 1 grau na escala Fahrenheit
equivale a 1 sobre 180 do intervalo entre os pontos de fusão e ebulição da água. E nessa escala, o zero absoluto, né, que é menos 273,15 graus Celsius, ou o zero da escala Kelvin, equivale a menos 459,67 graus Fahrenheit. E aqui interessante, ó, a diferença de temperatura de 1 grau Fahrenheit equivale à diferença de temperatura de 0,556 graus Celsius, ou 1 grau Celsius equivale a 1,8 graus Fahrenheit. E a escala Rankine, né, é a versão da escala Fahrenheit para Kelvin. Então, nós temos a escala Celsius e a escala Kelvin, que é a escala absoluta da Celsius, e temos a escala Fahrenheit, e a Rankine é a escala absoluta da Fahrenheit. Então, ela é baseada nas definições da escala Fahrenheit e das provas experimentais do que temos de zero absoluto, que é menos 459,67 graus Fahrenheit. Bem, as conversões entre as escalas de temperatura, escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit e Rankine. Bem, a escala Kelvin ela é a escala absoluta da escala Celsius e a Rankine é a escala absoluta da escala Fahrenheit. Então, o zero absoluto da escala Kelvin e da Rankine é o zero. E para a escala Celsius e Fahrenheit, eu tenho da escala Celsius menos 273,15 e para a escala Fahrenheit menos 459,67. O ponto de fusão da água e o ponto de ebulição serve para nós termos uma base aqui da escala Celsius, onde o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius e o ponto de fusão 0 graus Celsius. Então, a diferença aqui de 100 unidades. Para a escala Kelvin, temos 373,15, o ponto de ebulição da água, e 273,15 Kelvin, o ponto de fusão da água, tendo uma diferença aqui entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição de 100 kelvins. Já para a escala Fahrenheit, o ponto de ebulição da água é 212 graus Fahrenheit e o ponto de fusão 32 graus Fahrenheit, tendo uma diferença aqui de 180 graus. Então, enquanto na escala Celsius e Kelvin a diferença entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água equivale a 100 unidades, da escala Fahrenheit é 180. E para a escala Rankine também, eu vou ter uma diferença de 180 graus. Então, na escala Rankine, temos o ponto de fusão da água 491,67 graus Rankine e o ponto de ebulição 671,67 graus Rankine. Então, se eu quiser fazer a conversão entre as escalas, um valor qualquer na escala Celsius equivale ao mesmo valor na escala Kelvin, na escala Fahrenheit e na escala Rankine. Basta fazer a razão entre esse valor e o ponto de fusão dividido pela diferença entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Então, nós podemos fazer essa relação da seguinte forma. A temperatura equivalente na escala Celsius dividido pelo ponto de fusão na escala Celsius, dividido pelo o ponto de ebulição da água na escala Celsius menos o ponto de fusão da água na escala Celsius, né? Essa relação vai ser igual a essa mesma relação para escalas Kelvin, Fahrenheit e escala Rankine. Equacionando isso, nós teremos esta equação para essa relação entre a escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit e a escala Rankine. A conversão entre a destilação ASTM e curva PEV. Então, uma vez que a destilação PEV é tediosa e demorada em comparação com a ASTM, então esses autores Riase e Dauber, em 1980, desenvolveram um método para converter a destilação ASTM em PEV. Então, eu faço a destilação ASTM e estimo o valor da PEV. O método foi publicado pelo American Petroleum Institute, né, o API, em 1993, e utilizado para interconversão, conhecido como método API, ou seja, o método API para conversão da ASTM em PEV. E o método se dá através dessa equação. Então, o valor PEV, né, o valor da PEV, é igual a uma constante A vezes o valor da temperatura na escala medida na ASTM de 86 elevado a uma potência B, onde A e B são constantes que variam com o percentual da amostra líquida destilada. Então, nós temos, a depender do valor do volume destilado, se é o ponto inicial, 10%, 30%, 50%, 70%, 90% e 95%, que é o ponto final, eu tenho diferentes valores de A e B. Então, esses valores dessas constantes A e B
Eles vão variando de acordo no extrato que eu tenho de destilação. Então, o valor para a PEV são as temperaturas do ponto de ebulição verdadeiro para 0, 10, 30, 50, 70, 90, 95% do volume destilado em graus Rankine. E da STM86 são dadas as temperaturas observadas para percentuais de volume destilados correspondentes também em graus Rankine. Por isso, vimos ali a questão da escala Rankine. O erro médio entre a PEV calculado e medido, ou seja, o valor estimado da PEV pela STM-D86 e o valor medido utilizando mesmo uma destilação PEV, está na faixa de 5 graus Celsius. Esse valor de 5 graus Celsius ele é bem aceito para a área de petróleo. Ou seja, é um erro bem baixo dado a facilidade em estimar essa curva PEV. Então, um exemplo aqui, um corte de petróleo possui os seguintes dados de destilação STM-D86. Então, eu tenho o volume destilado, né, o ponto inicial da temperatura, né, pelo método da STM-D86 em graus Celsius. Então, inicia em 36,5 inicial, a 10% de volume recuperado, evaporado. Então, eu tenho 10% do volume inicial, né, do óleo que eu estou destilando, 10% já passou para a fase de vapor e eu recuperei esses 10%. Eu tenho essa temperatura de 10% de 54 graus Celsius. Onde eu tenho 30% de evaporado, a temperatura de 77 graus Celsius. 50, 70, 90 e 95 termina em 186,5 graus Celsius. Ou seja, é um óleo bem leve ou um destilado. Como fala aqui, um corte de petróleo, ou seja, é um corte de petróleo mais leve, ali próximo a uma gasolina ou um querosene. A questão é, converta esses dados para dados PEV. Então, quero converter esses dados ASTM para dados PEV utilizando o método API de Riase e Dauber. Então, essa aqui é a relação da conversão entre graus Celsius e graus Rankine. Eu tenho essa relação. Então, ao converter os dados, temos aqui a temperatura na escala Celsius, a temperatura medida pelo método da STM-D86, temperatura inicial de ebulição, o ponto inicial de ebulição, temperatura para 10% de volume evaporado, 30%, 50%, 70%, 90% e o ponto final de ebulição. Tudo aqui na escala Celsius. Faça a conversão para a escala Rankine utilizando esta equação. Ok? Utilizando essa equação que nós vimos agora, eu tenho o valor da escala Celsius dividido por 5 é igual ao valor que eu quero medir na Rankine menos 491,67 dividido por 9. Então, eu tenho todos esses valores convertidos para a escala Rankine. Depois, eu utilizo esta equação, que é a equação de Riase e Doubert, para estimar o valor da curva PEV a partir, os valores da PEV a partir da STM-D86, cujos valores de A e B estão nesta tabela. Estão nessa tabela. Esses valores dependem do ponto inicial de ebulição, 10% de volume destilado, 30, 50, 70, 90 e ponto final de ebulição, 95 ou mais. Então, utilizo esses coeficientes para cada extrato. Então, a partir disso, temos esses valores de temperatura para a escala PEV, mas medidos em graus Rankine. Okay? Então, essa entrada aqui na STM deve ser esses valores o valor da temperatura em graus Rankine. Então, vou para a escala Rankine e depois utilizo essa mesma equação agora para converter de Rankine para Celsius. Então, utilizo esse valor da escala Rankine menos 491,67 dividido por 9. Isso tudo vai ser igual ao valor na escala Celsius dividido por 5. Então, nós temos esses valores. Observe que o ponto inicial de ebulição da escala PEV ele é menor do que o da da ASTM-D86, né? 14,1 contra 36,5. E o ponto final, 194,1 contra 186,5, ou seja, da PEV é superior ao da ASTM. Então, acaba que na ASTM eu tenho uma discriminação maior, ou seja, eu tenho um range de temperatura maior do que na D86. Então, olha só, a partir da curva de destilação, 5 diferentes pontos de ebulição médio podem ser estimados.
Entre eles são o ponto de ebulição médio, que é o PEM, né? Ponto de ebulição médio, e a média dos pontos de ebulição médio, que é o MPEM. Então, nós temos o PEM e o MPEM. São os mais utilizados em estimativa de propriedades de projetos. Então, o MPEM, que é a média dos pontos de ebulição médio, é utilizado na definição de um importante parâmetro, que é o fator de caracterização de Watson, K, ou o fator K. Esse fator K ele é igual à raiz cúbica da média dos pontos de ebulição médio dividido pela a densidade do óleo. Okay? Só que essa média dos pontos de ebulição médio é dado em graus Rankine. Então, a partir da destilação D86, né, do meta-STM D86, o ponto de ebulição média é calculado como a média das 5 temperaturas de ebulição para os destilados, que é a temperatura onde eu tenho 10% de volume destilado, 30%, 50%, 70%, 90%. Então, eu tiro a média desses 5. Então, eu vou ter aqui uma temperatura, né, essa temperatura aqui expressa em graus Fahrenheit. E lembrando, o valor de temperatura que eu entro como a média do ponto de ebulição médio vai ser em graus Rankine. Então, a partir da média dos pontos de ebulição médio, ela pode ser estimada por o valor do ponto de ebulição médio menos um delta, né, expresso tudo em Fahrenheit, onde esse delta, né, é dado por essa equação. O logaritmo natural de delta é igual a menos 0,94402 menos 0,00865 vezes o ponto de ebulição médio, menos 32, isso tudo elevado a menos 0,6667, mais 2,99791 vezes SL, né? Aqui está a equação, elevado a menos 1/3, ou seja, menos 0,333. Então, esse valor de SL é igual a temperatura 90 menos a temperatura de T10, né, que é a temperatura 10% destilado, dividido por 90 menos 10. Então, com isso, eu consigo, retornando aqui, estimar esse fator de Watson K. Então, um exemplo aqui, ó, calcule a média do ponto de ebulição médio da fração do petróleo daquele exemplo anterior, né, o exemplo 1, se a densidade dessa fração é 62 graus API, ou seja, o grau API dessa fração é 62. Calcule o fator de Watson, ou seja, o fator K para essa fração. Então, vejam só, as temperaturas de destilação da D86 são convertidas em Fahrenheit e o ponto de ebulição médio obtido. Então, eu tenho aqui o T10, T30, 50, 70, T90. Isso tudo dividido por 5. Tudo aqui em graus Fahrenheit. Então, todas aquelas temperaturas foram convertidas para os graus Fahrenheit e dividido por 5 eu vou ter esse valor, 224,4 graus Fahrenheit. Então, a média do ponto de ebulição médio vai ser igual a esse valor 224,4 menos o valor de delta. Okay? O valor de delta calculado de acordo com esta equação. Okay? Então, basta operacionar essa equação, vamos encontrar um valor de delta de 18,3. Então, essa diferença vai me dar o valor de 206,1 graus Fahrenheit, ou 96,7 graus Celsius. Então, eu tenho aqui a média do ponto de ebulição médio. Então, a partir do valor de API, a densidade é determinada. Então, eu tenho aqui o valor do grau API. Então, equacionando, nós temos esse valor. Então, a densidade vai ser igual a 141,5 dividido pelo grau API menos 131,5. Isso vai me dar um valor de densidade de 0,7313. Então, a partir do valor de densidade e do valor da média do ponto de ebulição médio, podemos calcular o fator de Watson, ou seja, o fator K, que é igual à temperatura em graus Rankine. Então, tem a temperatura Fahrenheit mais esse valor aqui, um valor aproximado para a escala Rankine. Isso tudo elevado a 1/3 dividido pela densidade do óleo. Então, isso vai dar um fator K de 11,94. Então, esse valor K de 11,94, ou o fator K de Coop, né, que são a mesma coisa, então esses valores iguais ou superiores a 12 indicam um material predominantemente parafínico, ou seja, eu tenho uma fração ou um óleo parafínico. E iguais ou inferiores a 10, produtos predominantemente aromáticos.
Petróleo naftênico tem um fator de Coop inferior a 11,8. Então esse valor aqui deu 11,94, então tá aqui nessa faixa aqui superior a 12, que é predominantemente parafínico. As correntes de petróleo Marlim e Marlim Sul P38 possuem fator de Coop de 11,6 e 11,7 respectivamente, ou seja, estão aqui na faixa de próximo ali a petróleo naftênico para parafínico. Os pseudocomponentes. As destilações de petróleo podem ser realizadas para óleos crus, né, de produtos de petróleo. Cada fração do petróleo é denominada de corte. Então nós podemos ter, como eu falei, o corte estreito ou corte longo. E cada um corte podendo ser definido dividindo-se em frações com faixa de ebulição estreitas, chamadas de pseudocomponentes não reais. Então, para os pseudocomponentes, o ponto de ebulição médio, o PEM, pode ser estimado como ponto médio de ebulição, ou seja, eu pego o ponto médio daquele corte, ou percentual médio de ebulição. Então, a curva PEV ela é dividida em um número arbitrário de pseudocomponentes ou cortes com faixa de ebulição cada vez mais estreitas. O ponto médio de ebulição é a média entre o ponto inicial de ebulição e o ponto final daquele pseudocomponente, ou seja, eu faço a média entre os dois extremos, né, do corte que eu estou avaliando. Então, o ponto percentual médio de ebulição é a temperatura da média aritmética dos volumes destilados a ponto de ebulição, a ponto inicial de ebulição e ponto final daquele pseudocomponente. Como a faixa de ebulição ela é estreita, ou seja, quanto mais eu vou estreitando isso, melhor eu vou ter a definição da minha curva PEV. Os dois pontos médios podem ser considerados PEM ou MPEM, né? Ou seja, o ponto de ebulição médio, a média dos pontos de ebulição médio, para aqueles pseudocomponentes. Cada pseudocomponente é caracterizado como um ponto de ebulição normal médio, densidade e massa molecular. O ponto de ebulição normal médio e densidade são obtidos experimentalmente a partir da PEV e da curva densidade versus volume destilado. Normalmente a massa molecular é estimada a partir de algumas correlações da densidade, ou seja, algumas propriedades físicas e químicas dessas frações elas são estimadas a partir de outras propriedades. Então, eu determino algumas propriedades como a temperatura, né, esses valores de ponto de ebulição médio, a médio ponto de ebulição médio e principalmente a densidade, e a partir desses valores eu tento estimar outras propriedades. Então, esses três parâmetros citado aqui em cima, que é a massa molecular, a densidade e o ponto de ebulição médio, eles podem ser usados para definir o cálculo das propriedades termofísicas e termodinâmicas, tais como a entalpia e entropia, e como propriedades de transporte, tais como a viscosidade, que é muito interessante, condutividade térmica e difusividade, mas principalmente aqui a viscosidade daquela fração. Na quebra da curva PEV em pseudocomponente. Então, a curva PEV para óleo cru ou frações de petróleo tem de estar disponível por meio de medições laboratoriais diretas pela ASTM D86, isso para frações mais pesadas, ou pela conversão da destilação ASTM em curva PEV. Se a fração de petróleo contiver componentes mais leves do que pentano, ou seja, do que o C5, a composição dos cortes mais leves precisa estar disponível experimentalmente por intermédio de análise cromatográfica dos vapores, chamado DHA, que é a análise detalhada de hidrocarbonetos. Pois, caso contrário, os cortes mais leves serão aglomerados com pseudocomponentes mais leves. Então, aqui algumas orientações gerais para a determinação do número de pseudocomponentes. Então, eu tenho variação de 10 graus Celsius para frações com ponto de ebulição menores do que 200 graus Celsius, ou seja, da gasolina para baixo. 15 graus Celsius para frações com ponto de ebulição entre 200 e 400 graus Celsius. 20 graus Celsius para frações com ponto de ebulição entre 400 e 600 graus Celsius. E 30 graus Celsius para frações com ponto de ebulição acima de 600 graus Celsius. Isso tudo aqui para a pressão em 1 atm. É lógico que
as curvas não vão, as temperaturas não vão exceder 400 graus Celsius, mas devido à redução de pressão, é feita a conversão da temperatura para a pressão de 1 atm, e então, a partir dessa conversão, nós temos essa escala tudo o equivalente à pressão atmosférica. Bem, por hoje é só. Bons estudos!